Então, o que é concentração em quantidade de matéria? É a quantidade em mol para cada um de soluto, né? Para cada 1 litro de solução. Mol por litro. Mol de soluto por litro de solução. Pronto. Isso é tudo. Tá? Vamos ver então aí essa primeira questão, que foi do Enem aí de 2010, mas na verdade já caíram várias questões no Enem dessa concentração em mol por litro. Essa aqui é uma bem simples, eu escolhi para servir de primeiro exemplo aqui para nós. Tá? Inclusive eu vou responder essa questão de 2 formas. Tá? Eu quero que vocês fixem bem essa aula aqui e lembrem-se dela para, em caso de dúvidas, voltem nela para que essa questão sirva de padrão para ti. Tudo bem? Ele diz assim, ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. Conceito de solução, né? Solução é mistura homogênea. O mesmo acontece ao se adicionar um pouco de sal à água e misturar bem. Água com açúcar, água com sal. Lembra? São os exemplos mais triviais, mais comuns de mistura homogênea de solução. Uma substância capaz de se dissolver, ao soluto, né? De dissolver o soluto é denominada solvente, soluto e solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar e o sal, tá? E para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Mas essa figura, na verdade, não nos ajuda muito, né? É só colocando um pouco de soluto no solvente para fazer a solução. A questão começa, na verdade, no próximo parágrafo. Suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, e ele põe entre parênteses que a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 mililitros do líquido. Então ele prepara 50 mililitros de café usando 3,42 gramas de sacarose. Tá? Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse café? Né? Qual é a concentração do açúcar no café em mol por litro? Tá bom? Eu organizei esses dados aqui, ó. Tá aqui a fórmula da sacarose. Eu nem precisaria escrever a fórmula da sacarose, porque ele já me deu o mol pronto. 342 gramas por mol. É a mesma coisa que dizer que um mol corresponde a 342 gramas. Tá? Mas lembramos que em muitas situações a questão não te dá pronto. Diz que o carbono é 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Né? E aí nós vamos encontrar, vocês já sabem bem encontrar a massa molecular, né? Que é a mesma massa molar da substância. Tudo bem? Então, qual a massa de açúcar que ele usou? 3,42 gramas. Para que volume de solução? 50 mililitros. Qual é a pergunta? Qual a concentração em mol por litro? Tá? É a concentração em quantidade de matéria, os termos antigos, molaridade ou concentração molar. Em outras palavras, gente, o que está sendo perguntado é isso bem aqui, ó. Para cada 1 litro do café, quantos mols do açúcar eu teria? Tá? E se vocês olharem para essas informações, principalmente nesse caso, que os valores estão muito fáceis, uma questão como essa vocês respondem muito rapidinho, hein, gente? Porque, vejam, eu te dei, a questão nos deu a massa em 50 mililitros. Isso foram os dados da questão. Na hora de perguntar, nosso mascote lá, né? Vai mudar tudo. Na hora de perguntar, muda tudo. Eu não quero saber a massa de açúcar, eu quero saber o número de mol. Quero saber essa quantidade em mol. E também não quero para 50 mililitros, eu quero para 1 litro. Certo? Mas é muito comum, gente, questões como essas, quando o aluno está atento a isso, ele vai lendo a questão e já vai respondendo. Porque, vejam, 3,42 eu quero em mol. Tá? 3,42 gramas de açúcar corresponde a quantos mols? Não sei. Mas eu sei que 342 corresponde a 1 mol. Vocês estão vendo que esse valor aqui é 1 centésimo? Então corresponde a 0,01 mol. Isso já é nossa resposta? Não. Porque isso está em 50 mililitros. E eu estou querendo em 1 litro. 1 litro são 1000 mililitros. Portanto, 20 vezes isso aqui. 0,01 para 50, então vai dar 0,2 para 1000, para 1 litro. Essa resposta aqui é 0,2 mol por litro. Estão vendo como é fácil? Mas eu organizei a resposta direitinho e vou discutir com vocês. Inclusive, como eu falei no início da questão, eu estou usando essa questão como padrão, uma espécie de exercício modelo. Por isso, na dúvida, voltem nela, vai ter todas as explicações.
tá bom? Vamos resolver essa questão de duas maneiras, tá? Primeira maneira, tá? A primeira forma que eu estou usando aqui, eu estou fazendo duas regras de 3 simples. Mas por que duas regras de 3? Uma para transformar de massa para número de mol, e a outra para jogar do volume que está para 1 litro. Certo? Qual dessas duas regras de 3 eu faço primeiro? Tanto faz. Quem jogar primeiro para 1 litro e depois pegar essa massa e jogar para mol, tá certo. Não, eu primeiro transformei para mol e depois joguei para 1 litro. Certo também, o resultado é o mesmo. Tá? 342 gramas correspondem a 1 mol. Logo, 3,42 correspondem a X. Eu usei N1 porque normalmente é a notação que os livros usam para número de mol do soluto. Mas eu já falei para vocês que essas notações aí não me chamam atenção. Para mim, quem botar X aí está perfeito. Tá bom? É a resposta 001 mol? Não, porque essa quantidade está em 50 mililitros. Eu quero saber em 1 litro. 1 litro são 1000 mililitros. Se em 50 mililitros tem esse número de mol que nós encontramos, em 1000 mililitros, que é 1 litro, nós vamos ter X. Eu coloquei o M maiúsculo, porque é normalmente como se representa a molaridade, a concentração em quantidade de matéria. Tá? 1000 vezes 0,01 vai dar 10. 10 dividido por 50. 1 quinto. 0,2. Mas para aí, 0,2 o quê? 0,2 mol do soluto em cada 1 litro de solução. 0,2 mol por litro. Mol por litro nós também chamamos de molar. Certo? Então está aí a questão resolvida. Primeiro encontrei o número de mol, depois joguei para 1 litro. Perfeito? Segunda maneira, então. Né? Aqui na segunda maneira, nós fazemos por uma única regra de 3 composta. Tá? Quando eu uso, gente, aquela informação lá do início, lembra? 1 molar é 1 mol de soluto em cada 1 litro de solução. É o geralzão, é o conceito de molaridade. 1 molar é 1 mol em 1 litro, ou 1000 mililitros. Tá? Quando eu chego aqui e substituo 1 mol pela respectiva massa molar, que nesse caso vale 342 gramas, eu estou dizendo o seguinte: solução molar de sacarose é aquela que tem 342 gramas dele em cada 1 litro de solução. Certo? Vejam que é concentração, massa de soluto, volume de solução. 3 grandezas. Como é que nós trabalhamos com 3 grandezas proporcionais? Com uma regra de 3 composta. Né? Nós temos presenciado nas últimas provas do Enem, gente, que muita coisa de regra de 3 cai naquela prova. Regra de 3 simples, regra de 3 composta, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Então, regra de 3, todo vestibulando tem que estar o tempo todo sabendo. E é o que eu estou aplicando aqui, cara, regra de 3. Tudo bem? Então vamos lá. Qual a molaridade de uma que tem 3,42 gramas de soluto em 50 mililitros de solução? Percebam que eu coloquei mililitro embaixo de mililitro, grama embaixo de grama, o meu X vai ser em molar, em mol por litro. Tá? Como é que nós resolvemos uma regrinha de 3 composta? Lembra? A primeira coisa que nós devemos fazer é verificar se o volume for constante, como se relacionam massa e concentração. Se a concentração for constante, como se relacionam massa de soluto e volume de solução, para saber se é direta ou inversamente proporcional. Lembram disso? Então vamos lá, esconde aqui o volume. Se o volume for constante, como se relacionam molaridade e massa? Diretamente proporcionais. Gente, isso é algo tão simples que você não tem noção. Eu vou fazer essa mesma pergunta. Mesmo volume constante, como se relacionam massa de soluto e volume de solução? Isso parece algo assim de outro mundo, parece que ninguém não sabe de nada. Vocês sabem. Vamos ver um exemplo. Esse exemplo que eu vou dar também vocês vão achar muito besta, muito bobo, muito simples. Mas é simples, é bobinho mesmo. Tá? Imagine que eu tenho um copo de suco. Um copo. Ninguém vai aumentar nem diminuir esse suco. Volume constante. Um copo. Tá? Olha como eu vou falar. Eu tenho um copo de suco. Quanto mais açúcar eu colocar, mais doce fica. Isso não é óbvio? Lógico. Agora vamos, por exemplo, um copo de suco, volume constante.
Quanto mais açúcar eu colocar, maior a massa de soluto, mais doce fica, ou seja, maior a concentração. Mais doce quer dizer mais concentrado, a concentração aumentou. Portanto, se o volume for constante, massa de soluto e concentração são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar aqui em diagonal. Entenderam? E agora, se a concentração for constante, como é que se relacionam massa de soluto e volume de solução? Voltemos ao exemplo do suco. Certo? Só que agora eu quero que a concentração fique constante. Eu quero que o sabor seja o mesmo. Tá? Então, peraí. Se é para o sabor ser o mesmo, quanto mais suco eu preparar, mais açúcar eu preciso. Perceberam? Quanto maior o volume de suco que eu vou fazer, maior deve ser a massa de açúcar a ser utilizada. Perceberam? Então, massa de soluto e volume de solução também variam diretamente proporcionais. Certo? Então, os dois lados são diretos. Tá? Tá aqui molaridade, massa, volume, unidades iguais embaixo de unidades iguais. Como é que vai ficar isso aqui? Então, vejam. X vezes 342 vezes 50, x vezes 342 vezes 50 é igual ao outro produto, tá? Uma vez 3,42 vezes 1.000. Uma vez 3,42 vezes 1.000. Vejam que são dois produtos de três números, né? X vezes 342 vezes 50 é igual a 1 vez 3,42 vezes 1.000. São dois produtos de três números, tem um x lá pelo meio, é o x que tu queres, é o x da questão. Tudo bem? Rogério, não poderia ter cortado logo 1.000 com 50 e sobraria 20? Pode, gente, isso aqui é matemática, vocês sabem bem. Poderia ter cortado logo 342 com 3,41, sobraria 100 lá em cima? Claro que poderia. Certo? Isso aqui é matemática, é regra de 3, vocês sabem muito bem. Eu não estou inventando nada aqui, não. Tudo bem? Quando a gente fizer isso aqui, gente, os cálculos que estão aqui são absolutamente os mesmos que nós fizemos ali em cima. Os mesmos cálculos. Tá? Isso aqui vai dar 0,2 molar. Rogério, não entendi. Por que molar? Olha, eu cortei mililitro com mililitro, cortei grama com grama, a unidade que sobrou então foi molar. Molar é a mesma coisa que mol por litro. Portanto, é 0,2 molar ou 0,2 mol por litro. Para responder essa questão aí, 0,2 está bem aí na letra B de bola. Tá? Se vocês forem fazer alguma questão que seja discussível, que vocês precisam deixar os cálculos lá, gente, prefiram sempre escrever mol por litro. Né? É o mais correto cientificamente. Tudo bem? Inclusive, o termo correto mesmo é mol vezes litro elevado a menos 1. Essa que é a recomendação, né, da IUPAC, da União Internacional de Química Pura e Aplicada, e da IUPAP também, que é a de Física. Tá bom? Mas a gente usa muito mol por litro, tá? Essa questão mesmo, tá? É uma questão do Enem, né? Tá posta dessa forma. Tranquilo? Então vejam como concentração em mol por litro é simples. É só encontrar o número de mol e jogar para 1 litro. Agora aí vai depender da questão que tu tenhas lá. Tudo bem? Então, quando a gente faz isso aqui, turmol, eu criei uma relação entre molaridade, massa de soluto, volume de solução. 3 coisas. Normalmente a questão nos dá 2 dela e pede a terceira. Tá? Então tem questão que pede molaridade, o x está aqui. Tem questão que pede massa, o x está aqui. E quando a questão pedir volume, o x está embaixo do volume. Tudo bem? Essa questão 2, por exemplo, com o objetivo, é uma questão da Unesp, né? Com o objetivo de diminuir a incidência de cáries na população em muitas cidades, adiciona-se fluoreto de sódio à água distribuída pelas estações de tratamento, de modo a obter uma concentração de 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Olha como ele escreveu aí, mol vezes litro a menos 1. É a mesma coisa, tá? Com base nesse valor, e dadas as massas molares, né, em grama por mol, do flúor, que é 19, e do sódio, que é 23, podemos dizer que, olha o que ele vai te perguntar, a massa do sal contida em 500 ml, em meio litro dessa solução, vê que essa questão nos deu a molaridade, o volume da solução e quer saber a massa do soluto. Tudo bem? Então vamos lá.
É o fluoreto de sódio. Vale dizer que a questão não deu a fórmula, precisaria montar, né? Nós vamos ver isso na hora certa. Aí eu encontrei a massa molar 42 gramas por mol, porque só é um flúor e só é um sódio. É 23 mais 19. Certo? Deu 42 gramas por mol. Gente, tanto faz falar grama por mol como um mol igual a 42 gramas, é a mesma coisa, tá? Então eu quero saber qual a massa que há em meio litro dessa solução. Se alguém quiser fazer essa questão, eu vou fazer pela regra de 3 composta, mas se alguém quiser fazer pelas regras de 3 simples, acho que muitos já até fizeram aí de imediato, porque olha, em 1 litro tem 2 vezes 10 a menos 5. Em meio litro tem a metade disso, portanto 10 a menos 5 mol. Quanto é que dá 10 a menos 5 mol? Se cada mol são 42 gramas, então vai ficar 42 vezes 10 a menos 5 grama. Que arrumando fica 4,2 vezes 10 a menos 4. Vocês estão vendo como dá para a gente fazer uma questão dessa sem nem pegar em lápis ou caneta? Dá. A maioria das questões de soluções são questões muito básicas de matemática. E nós não enxergamos isso, porque nós só vemos fórmula na nossa frente. Cadê a necessidade de fórmula para fazer um negócio desse, cara? Se tu sabes o que é massa molar, se tu sabe transformar para mol, para grama, de grama para mol, de mol para grama, de litro para mililitro, para que mais do que isso? Tudo bem? Então vamos lá, pela regra de 3 composta. Pela regra de 3 composta, gente, eu sempre começo pelo conceito de molaridade, tá? Eu gosto muito de fazer isso porque a gente reforça muito esse conceito. O que é um molar? É um mol de soluto para cada 1 litro de solução. O tempo todo eu estou falando isso. Soluto, solução, mol por litro. Então fica fácil, né? Vamos escrever no lugar de 1 mol os 42 gramas, que é a massa molar, né? Então, 1 molar são 42 gramas em cada litro. Já botei aqui 1000 mililitros. 1 litro são 1000 mililitros, tá? Qual foi a molaridade que a questão me deu? 2 vezes 10 a menos 5. Isso aqui está molar. Molar é mol por litro. Qual foi a massa que ele me deu? Não deu. Está pedindo. Por isso que eu chamei de X. Tudo bem? Me deu o volume. Vê que essa questão me deu a concentração, o volume e que é a massa. Armando a regra de 3 desse jeitinho, os dois lados já são diretamente proporcionais. Pode mandar ver, tá? Então, uma vez x vezes 1000, uma vez x vezes 1000 é igual a 2 vezes 10 a menos 5 vezes 42 vezes 500. São 2 produtos de 3 números. Tem um x lá pelo meio, é o x da questão, tá? Se alguém cortou 500 com 1000, sobrou 2 aqui. Corta esse 2 com 2 de lá, foi embora o 2. Ficou o quê? 42 vezes 10 a menos 5. Lembra que a gente falou isso agora, hein? Que arrumando para a notação científica, 4,2 vezes 10 a menos 4. A resposta aí está em gramas. E está bem aí na letra C de casa. Terceira questão. Recentemente circulou um vídeo na internet em que um suposto químico autodidata afirmava que o álcool em gel, solução a 70% em massa de etanol, não teria efeito antisséptico contra o coronavírus. O que seria útil seria o vinagre, que é uma solução aquosa de ácido acético a 6% em massa. A informação é falsa. E o impostor foi desmentido por muitas instituições, inclusive pelo Conselho Federal de Química, que prometeu puni-lo por exercício ilegal da profissão. Com base nessas informações, descubra a concentração em mol por litro, né, do ácido acético no vinagre. Tá? Vê que é uma questão, gente, se vocês souberem o que vocês estão fazendo, uma questão como essa é algo muito simples. Tá? Vê que a porcentagem 6% do ácido acético no vinagre é massa por volume. Né? São 6 gramas para cada 100 mililitros. Então está aqui o ácido acético, né? A fórmula dele. Já encontrei aqui a massa molar dele, dá 60. Tá? 2 vezes 12, mais 4 vezes 1, mais 2 vezes 32. Soma tudo, 60 gramas. Cada mol, 60 gramas. Tá? Essa concentração poderia ter botado aquele Tzinho arredondado, massa por volume. Tá? 6% em massa por volume. Gente, fixem aqui rapidinho e olhem como uma questão dessa ela sai de uma forma muito simples. Ó, 6% em massa por volume. O que significa isso? 6 gramas de ácido acético em cada 100 mililitros de vinagre.
que ele está querendo? Para a gente achar aí o número de mol em 1 litro. 1 litro são quantos mililitros mesmo, gente? 1000. Então, isso aqui corresponde a 60 gramas por litro. Né? 1 litro são 1000 mililitros. Se em 100 tem 6, em 1000, 10 vezes isso, 60. Certo? Ah, mas eu não quero em gramas por litro, não. 60 gramas por litro é a concentração comum. Grama por litro. Ah, não, mas ele quer em mol por litro. Qual é a massa de 1 mol? 60 gramas. Ah, então já está respondido. 1 mol por litro. Perceberam? Como uma questão dessa é simples. Gente, 1 mol por litro é a mesma coisa que 60 gramas por litro. 60 gramas por litro é a mesma coisa que 6 gramas por 100 mililitros, que é o significado de 6% em massa por volume.